Boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente chegou ao segundo encontro do terceiro módulo do Lab Fora, Fantasmas Aqui, Métodos e Fábulas de Transição no Breu, facilitado a todos pela Paz de Mateu, e com as nossas intérpretes, a Ana e a Cláudia. E o Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura via edital Seleção de Projetos número 017/2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Relembrando a pedido da PAD, que todo mundo fique de câmera fechada, com exceção das intérpretes, proposta da nossa querida facilitadora. E é isso, gente. Fiquem à vontade com ela. Qualquer dúvida, eu tô pelo chat. E é isso. Um beijo. PAD, é com você. Obrigada, gata. Boa noite, gente. Como estamos? Como fomos de semana fantasmagórica? Vou pedir, né, assim, que a gente comece aqui o nosso encontro hoje, relembrando o exercício, né, que eu propus na semana passada. E aí eu queria saber, assim, já de início, para a gente ter essa coisa do adiantamento do fluxo, como foi para vocês, assim, né? Isso já emendando como é que vocês estão também, de vida, de energia, etc. Mas já emendando como foi para vocês fazer esse exercício, quem fez, as fotografias, né? Eu vi que Lucas colocou lá na página, a gente vai dar uma olhada. E quem não fez as fotografias, como foi observar essas relações fantasmagóricas ao longo da semana. Então, quem quiser abrir o áudio já para falar um pouco, trocar essa ideia inicial, para eu ouvir a voz de vocês. Semana passada eu falei horrores, e eu queria ouvir muito vocês hoje, assim, também. Então, fiquem à vontade aí, gatis. Coragem, amores. Acho que eu posso falar. Joga. Boa noite. Mas então, boa noite. Eu coloquei agora lá as fotos que eu fiz. E aí inclusive, eu desobedeci um pouquinho, porque eu coloquei um a mais. Mas eu acho que produzir essas imagens... Baby, rapidinho. Hum, Eu vou abrir aqui enquanto você fala, tá? tá. Porque a gente visualiza e você vai falando. Pode falar, à vontade. Não, mas é isso. Eu acho que me ajudou a materializar um pouco algumas coisas que eu estava pensando. Uma delas, assim, principalmente, eu tenho muita questão se de fato era desse jeito que eu queria fazer ou não. Mas eu acho que me ajudou tanto a materializar, visualizar algumas coisas, como também a conseguir mostrar para alguns amigos e discutir os meus anseios e virar algumas chaves. Eu acho que foi muito importante. Mas eu não sei, o que é que você acha que a gente fala? Tipo, o que é que você propõe? Eu vou abrir aqui as imagens. Você está aparecendo aí? Assim, Tá, eu vou abrir aqui e você pode falar, sei lá, como foi esse processo ao longo da semana, o que você sentiu, na verdade, né, em relação a esse processo que você teve de olhar e enxergar esse fantasma. Fique à vontade, assim, para revelar alguns rastros desse processo, né? Tipo, o que é que tem de fantasmagórico, o que é que você sente de fantasmagórico, como te atravessa fantasmagoricamente, etc. E vamos ver aqui, vamos sentindo, assim. O que você quiser falar sobre, se também não quiser falar nada, só observar. Eu vou passando, tá? tá Tá todo mundo passando. enxergando aí? Sim. Vou passando, tá? Por exemplo, essa foto é uma foto pessoal de infância? É sim. Massa, chique, chique. Outra dimensão.
vou só comentar que tem uma mesma foto que eu fiz pensei 3 formas diferentes de invisibilidade e de fantasmagoria, são essas próximas que você vai passar agora. Massa. Essa aqui é você no espelho, né? Sem Isso. reflexo. Uhum. Uma dupla exposição. Chique isso aqui. Chique, chique. E aí, talvez essa eu precise falar um pouquinho, mas, tipo, eu tenho percebido que no meu processo de autoaceitação foi atrasado também por auto-ódio, e esse auto-ódio Aham. também ele é atravessado pela invisibilidade transmasculina, porque esse auto-ódio, ele parte de não querer refletir a imagem de um patriarcado cis hétero branco, né? Então, Sim, sim. e isso reflete a invisibilidade, porque se a gente tem parâmetros sobre masculinidade fora desse corpo, a gente não teria esse auto-ódio, né? Então, é uma imagem Sim. tosquinha, só para refletir sobre isso. Só um exercíciozinho tosquinho, só para refletir, mas enfim, é isso. Total. Total. Ahn, Androgélido. E aí, esse mal dá para ver, assim, mas eu passei um gelzinho na minha mão para tentar falar do androgel, né? Isso seria uma forma de pensar uma aparição. Sim, sim, sim. Foda. Eu fico muito pensando sobre esse lugar do monstro também, né, que você traz. Porque se a gente for pensar o fantasma tem essas duas dimensões, né, do invisível e da aparição, mas ainda assim uma aparição penumbral. E já o monstro, ele já tem um lugar da hiperaparição, né? O monstro, já é aparecido, ele já é a imagem, a contra-imagem, né? Mas ao mesmo tempo uma hiperimagem. Então é interessante pensar essa mescla que você faz entre fantasma e monstro, ou monstro fantasma, um fantasma monstro, porque brinca com esse lugar dessa hiperaparição também, né? Dessa hiperimagem, que como você fala, não é essa imagem já estabelecida, né? Por isso que é contra também, por isso que assusta, por isso que monstrifica o rolê. Achei muito chique também isso do sem reflexo, sem corpo. É um, é um jogo interessante, assim, um, um díptico interessante, né, de pensar essa relação com o espelho e o que é que o espelho reflete, né? E essa primeira também foda, assim, tal qual, né, aquele fotógrafo que eu apresentei para vocês no primeiro dia, que tenta turvar a memória, que tenta criar uma ausência de memória a partir do turvamento da imagem, né? E você se fantasmagorizar nessa, nessa foto, enfim, né? Desviar totalmente essa ideia de memória e criar outra narrativa. Foda. Você quer falar mais alguma coisa? Não sei, acho que eu mais ver as outras fotos mesmo, se alguém quiser comentar algo. Mas é isso, gente. A gente pode se comentar, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses experimentos? Alguém? Oi, Drummond pessoal. botou ectoplasma aqui no chat. Sim, quem é? Sou eu, a Júlia. Oi. Eu achei muito interessante, assim, fiquei, né, pensando sobre essa foto aí, né, que tá escrito enquanto você vivia, observava tudo. E muito, sei lá, no conjunto, mas principalmente nessa frase, assim, eu acho que não sei, eu fiquei curiosa da percepção do Sunny nisso, assim, queria perguntar. Ah, eu posso falar. Então, eu mostrei essa foto, que essa foi, inclusive, uma que eu tive angústia, porque eu não sabia se eu devia pegar uma imagem dessa idade ou uma imagem mais tarde. Mas porque o meu processo, eu percebi que eu me entendi como trans quando eu tinha 6 anos de idade, e eu fui ter
revisitar essa questão de forma a assumir isso de fato, tipo, parar de recalcar já agora, né? Já depois dos 20 e tanto. E aí, essa Sim, imagem, para mim, ela reflete o momento em que aconteceu a morte social, que é aquelas cobranças que acontecem na infância, que, de certa forma, a criança, enfim, que pode ser um menino ou um menino, foi morto, porque ele foi impedido de ser, e a menina passa a viver. Então, nesse momento, eu apaguei a menina, na minha percepção, e eu estou revelando o menino a partir desse lugar do fantasma, né? O menino, sei lá. uhum. Aí, esse era o que eu queria discutir, só que aí, enfim, é uma imagem que eu acho que para cada pessoa que eu mostrei, as pessoas viram algo diferente. Aí, se vocês quiserem comentar também, eu vou achar chique. E o mais foda é pensar aquilo que a gente trouxe um pouco, né, semana passada. Que esse fantasma aí não é de um menino morto, né? Mas não é sobre um processo de morte, é sobre um processo vital. É inclusive um fantasma futuro, né? Um menino que está por vir, que está chegando, se aproximando cada vez mais. Muito interessante pensar isso, inclusive numa foto sobre o passado, né? É interessante pensar essa temporalidade nesse trabalho assim também. Como essa temporalidade dança, né? Só que não uma dança fluida, uma dança de guerra mesmo, né? Uma dança de rito, de Lucas colocou no chat. Me lembro do texto que Padre mandou sobre fotografia. Essa questão do futuro e as coisas que sobram em torno da fotografia estão imbuídas nela. E isso, Lucas, você está dizendo de Renan Marcondes, né? Total. Parece que fez uma ressignificação de um momento na infância. Maravilha, amores. Maravilha. Que chique, Sani. Graças por ter experimentado. Vamos para Lucas. Deixa eu abrir aqui. Lucas, pode falar. Fique à vontade. Então, a minha estratégia, eu estava olhando as fotos do Sunny, que ele foi bem assim em criar imagens, em criar experimentos com montagem. Eu já fui mais assim, a semana estava meio cheia e aí meio que surgia para mim, eu achava que tinha alguma coisa a ver, eu fotografava, não cheguei a fazer nenhuma alteração, até fiquei um pouco tímido, pensei se valia ou não para a proposição fazer alguma coisa Totalmente. tal, assim, aí eu acabei ficando mais na coisa de só perceber aquilo, captar aquilo e ia registrar na hora. Então, Maravilha. não, Maravilha. não consegui fazer 5, só consegui 4. E aí eles estão em ordem cronológica. O primeiro é um vidro quebrado, né, que eu achei na rua, estava em Copacabana, na casa de uma professora, que eu faço parte do grupo de pesquisa e de extensão dela. E foi uma coisa também que apareceu para mim. Eu fiquei pensando nessa coisa. Acho que a maioria deles tem um pouco a ver com luz e turvamento da imagem nesse sentido, né, relacionado à luz e transparência. E fiquei pensando nessa coisa do vidro nessa materialidade, né, que normalmente seria transparente, que deixaria a imagem passar, mas quando ela quebra, ela né, começa a brilhar de uma forma diferente, ela cria uma cor, ela cria meio que uma coisa meio pó, meio... Uhum. Eu falado aqui também, né, do plasma, né, que também é uma coisa meio relacionada à coisa do fantasma. Eu fiquei pensando nisso com essa. A segunda é meio Peraí, que deixa eu uma tentar passar. Aí, passei. uma forma meio estranha que eu comecei a perceber que isso aqui é a sala daqui de casa. E eu comecei a perceber que a forma como a luz, exatamente às 9 horas da manhã, ela atravessa por uma fresta assim da cortina e ela bate no lado na lateral do Nossa, sofá e ela reflete na parede, então cria meio que um ser ali, nossa, eu tava na minha cabeça achando que isso era aquelas luzinhas de tomada, Não, é sabe? a luz Essas da luzes. janela. Caralho, Tanto que chique. na parede, né, da parede dá pra ver que ela já tá começando a chegar na parede. Esse é o caminho. Ela começa no meio do sofá e vai andando, vai pra lateral que reflete na parede, aí depois ela vai em direção à geladeira, que tá ali, né, no lado Nossa, esquerdo. é total um ser que vai passeando pela tua casa, né? E vai se escondendo Sim. também pelas beiradas.
Muito Não, bom. essa coisa dele se esconder ali, meio que ficar meio que olhando no braço do sofá, eu achei muito doido. E saiu até um vídeo justamente para essa professora que eu comentei que eu estava na casa dela, que a Sim, gente vai sim. apresentar amanhã. E aí eu gravei isso também, eu tirei a foto e também gravei. é, e também relacionei muito com o texto, achei o texto que você mandou lá muito legal, pela essa possibilidade, né, da imagem, como pode ampliar, ou como se você alterar o tempo, né, e pode trazer novas coisas, porque como é uma coisa muito lenta, essa coisa da luz, eu precisei acelerar e aí criava meio que uma respiração dessa luz. Quando passava a nuvem, diminuía um pouco, quando eu saía, aumentava, então tem todo um acontecimento ali que eu achei bem legal. Total. E aí as duas últimas são de duas casas que irmãs ficavam assim uma do lado da outra, que foi demolida assim do nada. Eu peguei ela, uma já demolida e a outra no processo de ser demolida. É, e aí tomei um susto, porque ela meio que desapareceu. Tipo, eu não tinha saído de casa, sei lá, 2, 3 dias. Eu tava mais trabalhando pelo computador, e aí no dia que eu saí, a casa já tinha ido embora. Uma casa que tá ali desde que eu me entendo por gente, que eu sempre morei no mesmo lugar. É, e aí, aqui, essa primeira foto com o caminhão é elas duas já demolidas, e a seguinte é a coisa da poeira, que também me remeteu a essa coisa né, esse dado assim material, quando ele entra no espaço, ele dá visibilidade a certas coisas. Nesse caso, o Uhum. raio de luz ele também cria uma névoa, um turvamento visual ali. Então ele meio que Como se ele possibilita mostrasse o isso. caminho da luz, né? Assim, o caminho que essa luz traz, enfim, Sim, o trajeto que essa luz cria, né? A geometria e tal. Eu achei muito foda, assim, porque nas fotos que você traz tem muito elemento de ruína, né? Assim, na sim, primeira tem esse elemento de ruína também. Essa ruína que era um vidro, de repente você traz a ideia quase de purpurina desse vidro, né? Tipo, é como esse vidro em ruína se revela de outra forma, ou como essa casa em ruína se revela de outra forma. E nessas duas outras, a da casa e a última, esse trajeto luminoso, né? Como essa luz, ela se esconde. Enfim, você comparar a luz a um corpo, é interessante pensar isso. Dá um corpo à luz. Por onde ela se esconde, por onde ela se esgueira, por onde, né? E o que revela ela, o que faz com que esse trajeto dela sim. seja revelado. Você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar sobre? Não, achei muito legal que você falou essa coisa de dar um corpo, e acho que especialmente jogar esse material, assim, no caso a poeira, e conseguir meio que de uma gambiarra que mostre que dê vida, que dê imagem para esse corpo, é uma coisa Uhum, que me interessa, assim. total. A luz da casa, eu fiquei tipo, chocada você falando que é uma luz da janela, porque é quase realmente um corpo espião, né? Que vai entrando na tua casa, sempre de licença, e vai se esgueirando pelos cômodos, assim, da sala, Sim, geladeira. Isso é foda, foda. E E, é interessante você perceber essa intimidade que você cria com esse corpo, né? De você perceber por onde ele vai, qual a rotina desse corpo, embora, claro, né, tenha as nuvens, tenha enfim, tenha essas barreiras, etc, né? Mas você acaba criando intimidade com esse corpo que é luz, né? e, sei lá, talvez seja um pouco do mesmo jeito que esse corpo, né, essa luz seja um intruso ali se esgueirando, é, sei lá, me dá uma sensação de que a gente ficar acompanhando isso também dá a nós esse papel, assim. E, inclusive, eu fiquei lembrando muito com essas fotos, né, do... Eu fiquei lembrando muito da minha infância, assim, eu adorava ficar observando essas passagens de luz lentamente, assim, eu lembro que eu perdia horas e observando o movimento, sabe, dessa intrusão, assim. Muito massa. Sim, total. Vamos para
Vamos para agora, deixa eu ver, Tatiana. Tati Coquetel. Coquetel? Tati. É. Lucas disse que caiu. Júlia falou um pouco sobre que ela lembrou da infância, em relação a observar também essas luzes durante horas, né? Como esses corpos luminosos se movimentavam. E agora a gente está indo para Tati. Tati Cocteau. Tati, pode ficar à vontade, pode falar. Oi, desculpa, estou num lugar barulhento aqui, tá? Minha filha está tendo uma aula de natação, aí eu venho e eu estou com o celular, desculpa. Estou esperando Tranquilo. ela aqui. Bom, isso é praticamente uma aparição para mim, esse livro, porque a história é o seguinte, essa edição desse livro eu emprestei para um amigo meu, há 20 anos atrás. Aí, esse livro, ele rodou vários lugares, foi parar no Cazaquistão, quando ele foi morar lá, ou foi fazer um trabalho lá, não lembro. Aí ele falou que, assim, a edição que eu entreguei para ele na mão dele, assim, emprestei para ele, na verdade, sumiu. Aí ele conseguiu, num sebo, encontrar um igualzinho. E ele me devolveu esse final de semana. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito, a mesma edição. Aí eu fotografei esse livro. A história é mais ou menos essa. Isso é quase uma aparição, né? Assim, como é que ele conseguiu? Vou passar a próxima e aí no final a gente comenta todo mundo sobre todas. Okay. Bom, essa já é uma das primeiras selfies que eu tirei na minha vida, assim, é velhíssima. Eu encontrei no HD antigo meu. Eu estava com uma mania nessa época, eu estava estudando ainda artes visuais, assim, na faculdade, e eu estava meio que com mania com essa ideia de trabalhar com sobreposição. De certa forma, eu meio que trabalho com isso atualmente, mas quando eu vou fazer algum trabalho de arte, uma coisa assim. Mas eu aproveitei um vidro que eu tinha em casa, na verdade, era um tampo de vidro do fogão, assim. Eu sempre quis fazer alguma coisa, uma imagem refletida ali. Eu resolvi fazer uma selfie ali, com aquelas câmeras digitais, né? Cybershot, zona. Aí eu resolvi fazer como se eu fosse um fantasma, assim, né? A ideia era mais ou menos essa na época. Sim. Interessante como espelho e corpo aqui, né, no seu trabalho no Dissane, ganha essa dimensão de pensar fantasmagoria e total. Mas vamos passando aqui que a gente comenta no final. Essa é bem mais recente, é da sexta-feira passada. Eu tirei essa foto na plataforma do metrô, pego o metrô para ir para o meu trabalho, que eu dou aula no Flamengo, né? Aqui no Rio. Aí eu peguei de volta o metrô, eu vi naquele monitor do metrô como a imagem da câmera de segurança, né, da câmera, estava sendo refletida ali no projetor, né? Aí no monitor, né? E você vê aquele defeito, né, da imagem, aquela imagem que o monitor parece que deixa a imagem meio tremida, meio borrada, né? desfocada, né? Então dá aquela sensação de ter vários grupos, assim, aquele duplo, né? Aquele duplicado, né? Do que está sendo filmado, né? Total. E é muito interessante porque nessa imagem se cria, de certa forma, uma ironia imagética e uma prova da falha, né? Da falha de quem vigia. Porque essa imagem é uma imagem anti-vigilância, né? Porque ao invés dele produzir uma imagem concreta que ele busca, né? Ele projeta fantasmas. Então ele projeta um desvio, inclusive, da própria vigilância. Muito interessante essa imagem, assim. Porque é a própria ironia da coisa, né? A própria contradição do vigilante. Vamos para a próxima.
Essa é uma imagem realmente da câmera de segurança do meu prédio, está filmando o Play, né? Eu achei Uhum. estranha essa imagem ali do Play, na verdade, mas é porque eu fico, na verdade, meio que caçando fantasmas. Porque Aham. no meu prédio, aconteceu uma coisa uns 10 anos atrás, que um casal, né, que morava na cobertura do meu prédio, o marido matou a mulher dele e depois ele Aham. se jogou no Play e morreu. Nossa, sim. Aí eu me lembro dessa história toda vez que eu vejo assim a câmera de segurança do Play, fico olhando. Será que tem alguma coisa? Apareceu algum vulto, alguma coisa? E tem uma névoa nessa imagem, né? Assim, uma névoa lá no fundo. Foi por isso que eu peguei justamente essa, assim, eu dei um print, porque eu fiquei bem, assim, com certo medo, assim, quando eu vi essa névoa, não vou mentir, né? Tem uma névoa, meio fumaça, meio... Muito foda. Vamos comentar, galera. Quem quer soltar palavras sobre... Alguém? Lucas coloca no chat, a imagem é tão ruída que o símbolo de carregando do centro parece que integra o espaço real. É, Foda pensar isso também. O espaço que tá carregando, né, gente? Sempre. é. Essa coisa do livro para mim é foda também, porque é, na dimensão de desaparecer, né? Você fala que ele passa por vários lugares, ou seja, ele foi visto por muitos lugares e desapareceu em muitos lugares também. Então, será que ele desapareceu definitivamente para você ou ele ainda está viajando por outros lugares? Ou ele está aparecendo em outros lugares? É o que a gente vai ver um pouco, inclusive, hoje, sobre essa ideia de desaparecimento como deslocamento, né? E não como algo definitivo. E aí depois aparece outro livro para você, né? Na mesma edição. É. Ou seja, é um livro que desaparece de um lugar e aparece para você. É interessante a gente pensar essas dimensões também, né? Ele desaparece desse sebo, ele desaparece dessa livraria e aparece para você. É foda pensar essas dimensões também do desaparecimento. Carregando o vulto, literalmente. Mais alguém, gente, quer comentar? Eu queria fazer mais um comentário geral mesmo, que eu tô Por achando favor. massa ver, enxergar fantasmas em diferentes situações, né? Tipo, tanto nas fotos de Lucas, que são situações meio materiais, meio físicas, como também as fotos de Tati, que são meio que uma fantasmagoria quase que a partir da história, né? Da narrativa, tipo, Total, até o total. contexto da câmera, né? Tipo, que aquela câmera é um local onde uma pessoa morreu. Então, tipo, Aham. pra mim é massa ver esses outros fantasmas, porque eu tô muito pirado no meio da autoficção, né? E aí eu acho massa encontrar fantasmas de outras narrativas, tipo, esticar esse conceito. Total, total. E mesmo com essas divergências, né, fantasmagóricas, a gente percebe em algum momento algumas conexões, como por exemplo espelho, né? Ou como, enfim, esse deslocamento aqui da memória, nesse caso do livro, mas a gente tem um deslocamento de memória em Lucas, quando a casa cai, né? Ou seja, essa memória dele essa memória dele é deslocada, é alterada, é diluída. Ou quando Sunny fantasmagoriza essa memória de infância, né? Buscando esse fantasma futuro, essa imagem é demolida, essa imagem desmoronada para que exista outra. Então, muito interessante, porque a gente percebe vários pensamentos sobre vários fantasmas, mas com algumas intersecções possíveis também, né? Que atravessam alguns lugares, assim. Inclusive Interessante a gente pensar. a da ruína parece a de Tati também, né? Aquele vulto da fumaça. Exato, exatamente. Esse vulto final que carrega, que tá carregando o vulto. De 2020, essa ruína. Eu quero investigue mais esse playground aí, viu? Até encontrar mais coisa. Tá. Mais alguém, gente? Eu acho que
Só 3 pessoas, né? Lucas, Sani e Tati jogaram aqui. Tá, mais alguém quer compartilhar alguma aparição, alguma imagem fantasmagórica que viu na semana? Ou não? Ou a gente já parte aqui pro slidezão? Eu só queria falar uma coisinha. Por favor. Eu fiquei pirando muito em perceber essas fantasmagorias no meu dia a dia, assim. E Sim. essa semana, em especial, né, eu não consegui produzir nada, né, fotográfico. Pensei bastante, tentei, mas também o meu meio de tirar fotos está uma porcaria. Sim. E aí eu fiquei observando isso, assim. Essa semana em especial, eu mal vi a minha mãe. Eu só percebi a passagem dela por coisas, por exemplo, a xícara que ela deixou na mesa, a Sim. bolsa dela do trabalho que ficou na sala, e que ela trabalha fazendo plantão, né? Que ela é enfermeira, então, tipo, tem semanas que os nossos horários se desencontram e aí eu percebo ela nesses rastros de fantasma, assim. Achei interessante pensar nisso, como memória viva, assim, como lembrete, talvez. Aham. Total, lembrete de presença, né? E aí é muito interessante você pontuar essa coisa do rastro, né? Que você tenha observado essa presença através do rastro. E aí, correlacionando com o que Sani traz e Tati, do espelho, deixar como provocação a seguinte questão: o reflexo no espelho é um rastro ou não é um rastro? É uma coisa a se pensar, porque o rastro necessita de um corpo, né? Sani faz essa brincadeira entre reflexo e corpo. O reflexo seria, então, um rastro do corpo? O corpo é um rastro do reflexo? Uma piração inicial para a gente poder fritar um pouco, assim, né? Sem uma resposta objetiva. Mas para a gente pensar também sobre como o nosso corpo deixa um rastro, né? Não só um rastro material, mas um rastro também imagético. Vamos pensar isso, assim, ao longo de hoje, um pouco também. Hoje a gente está na aula 2, né? Na aula 2, perspectiva estrobo, aparições frenéticas e poltergeist. Todo mundo tá vendo aí o slide? Dá um joinha para a câmera. Sim. Mentira, não liguei a câmera, só diga se tá. Sim. Tá aparecendo? Ok. Eu prometi para vocês, né, que eu ia dar um pouco de continuidade do que a gente não viu semana passada por conta do horário. Então eu vou passar rapidamente, porque a gente já tem muito mais assunto hoje, beleza? Hoje eu vou dizer para vocês que vai ser um pouco chato lá para o meio, porque a gente vai ler alguns textos. Eu acho importante, eu detesto quando tem muito texto em slide, mas eu acho importante que a gente leia aqui coletivamente, porque são textos extremamente potentes e que vão abrir um campo massa de discussão para a gente. Então vai ser um pouco chato mais lá na frente, mas eu prometo que vai ser gostoso, certo? Mas continuando o que a gente não viu semana passada, dos artistas que eu trouxe como referência de fantasmagoria, tem a Cláudia Miller. A Cláudia Miller é uma artista de São Paulo da dança e da performance, que nesse trabalho é uma série de 5 performances chamado Trabalho Normal. Nessa série de 5 performances, que acontecem uma em cada dia, ela performa durante 8 horas de relógio, né? Que é o tempo de um trabalho normal, entre aspas, né? A carga horária de um trabalho. E o que é que ela faz nessas ações? Ela reperforma alguma obra de um artista que ela gosta e que nas obras deles pesquisam a inutilidade. Como, por exemplo, tem um artista chamado Francis Alice, que sai na rua empurrando um cubo de gelo imenso até o gelo derreter por completo. Essa é uma pesquisa dele sobre inutilidade. Nessa obra, ela fica 8 horas de relógio secando o gelo, reperformando a obra de Francis Alice.
Mas a que eu trouxe para vocês especificamente é uma obra que ela fica de olhos fechados durante 8 horas de relógio, reperformando uma obra de Tessin Chie, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Mas essa dimensão, né, de fechar os olhos como um programa performativo e num espaço-tempo dilatado é muito interessante, né? Para pensar como as pessoas que estão de olhos abertos enxergam e recebem essa ação e como ela performa de olhos fechados, enxerga, entre aspas, e recebe essa ação vultuosa do público, né? Que é mais sonora, que é mais energética. A pessoa que eu falei que ela reperforma é Té Xinxie, né? Um artista que não sei exatamente se ele é coreano, não tenho certeza, mas ele morou muito tempo em Nova York. E as performances dele são performances de longa duração, de 1 ano. Todas as performances dele que ele faz são de 1 ano. E são performances extremamente radicais. Teve uma, por exemplo, que ele se amarrou à esposa com uma corda e ficou durante 1 ano amarrado com a esposa na corda, para todos os lugares que ia. Ou uma performance que ele ficou durante 1 ano batendo ponto de meia em meia hora, como um trabalhador, vestido com macacão de operário, e batendo ponto de serviço durante meia em meia hora, né? Então, por exemplo, se ele dormia, ele botava o celular para despertar de meia em meia hora para bater o ponto. Se ele comia, era de meia em meia hora batendo ponto. Ou seja, ele criava um micro-inferninho para ele, enquanto programa performativo, enquanto arte. Nesse inferninho que ele criou aqui, que eu trago para vocês, ele se enjaula dentro do próprio ateliê. E durante 1 ano. E ele não pode conversar, ele não pode sair, ele só pode se alimentar e fazer suas necessidades básicas. Não pode assistir televisão, não pode ler nada, não pode desenhar, absolutamente nada. O único contato que ele tem é o contato com o amigo que leva para ele o alimento e as roupas, certo? Então, eu trago ele na seguinte dimensão de desaparecimento por escolha, né? Da imagem, da imagem mundana mesmo, da imagem cotidiana. Ele escolhe o isolamento como forma de fuga, né? E como forma de programa performativo. Muito interessante, assim. E tem esse outro também, né? Que ele fica um ano sem fazer arte, sem falar sobre arte, sem ver arte, sem ler arte, sem ir para uma galeria de arte, e apenas seguindo a vida dele. Que também é um programa performativo, acho que esse foi um dos últimos programas, né? Ou seja, ele escolhe isolar a imagem, essa imagem do que é tido como arte. O que eu acho que talvez pode ter sido a mais complexa para ele, porque a gente que está trabalhando com a arte, eu acho que às vezes a gente tem esse grande problema, né? Ou que talvez não seja um problema, de desassociar arte e vida. Então, eu fico me perguntando como é que ele fez essa performance de forma purista, nessa fricção entre arte e vida mesmo, né? Mas é foda. Augusto Leal, vou passar mais rapidamente para a gente adiantar um pouco. Augusto Leal é um artista querido, assim, amigo aqui da Bahia, Simões Filho. E o que é que ele faz? Aqui que entra uma coisa bem interessante. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do Centro Cultural Abandonado de Simões Filho. Ele é um ativista, né, cultural da cidade. Ele busca que a cidade tenha um centro cultural completo, né, assim, com todas as possibilidades possíveis, estéticas, de linguagem, etc. E o que a prefeitura dá é um centro abandonado. Então ele cria esse fantasma, essa aparição que é um alvo, ao mesmo tempo que uma aparição é um rastro, né? A gente pode dizer que esse alvo é um bicho? Sim. A gente pode dizer que esse alvo é um rastro? Sim. Só que esse rastro não é uma aparição por si só, né? Ele aparece o Centro Cultural em junto.
é uma aparição que puxa outra aparição. É muito interessante, porque essa aparição sobre a parede faz com que toda a parede ou todo o edifício cultural seja revelado. Então, o que estava, né, aparentemente invisível, num campo mais político da palavra, tem uma visibilidade, tem uma hipervisibilidade através dessa aparição. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês também esse outro lugar, né, esse outro lugar da fantasmagoria, que não é a fantasmagoria pelo invisível, mas pela hiperaparição, né? O que a gente falou um pouco semana passada, o que a gente quer esconder, o que a gente quer revelar, né? Quais partes, quais movimentos. E aí ele começa a criar ficções. Ele começa a dizer que Simões Filho tem uma universidade federal da Bahia, a 50 metros. As pessoas chegam a 50 metros e não vê esse edifício. Falam, cadê? Oxe, a placa estava dizendo, tem uma universidade aqui. Então ele começa a criar arquiteturas invisíveis. E aí, ao contrário do que Lucas traz hoje, olha que coisa interessante. Lucas traz uma arquitetura que se tornou invisível, né? Uma arquitetura que foi demolida. Augusto, ele traz uma arquitetura invisível que precisa ser erguida. Ou seja, é uma demolição inversa, né, o que ele está propondo. É uma demolição inversa. Então, ele cria essas ficções para que a coisa apareça. Ele cria esses fantasmas, essas arquiteturas invisíveis, para que elas realmente apareçam. Aí ele cria o Teatro Municipal de Simões Filho, a 100 metros, etc. Lulu K.L., não artista ausente, é um artista que ele vai se apropriar da ideia de ninguémdade, da ideia de ausência, para criar suas obras. Então ele cria, e são obras que ele cria no meio virtual, né? Então, normalmente são NFTs ou designs, né, computadorizados, ou um lugar que ele se apropria muito, que é o metaverso, né? Essa obra, por exemplo, aí do metaverso, ele chama de Lugar Nenhum, se eu não me engano, Lugar Nenhum. Augusto é um dos autores do livro do Projeto AS, com um artigo falando sobre esses trabalhos. Fiquem de olho no Insta, o livro terá distribuição gratuita. Chique, 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 eu já estou de olho nesse projeto. Já segui. Tá foda. E aí, essa é uma criação, né, que ele chama de Lugar Nenhum, dentro do metaverso, que cria essa ideia interessante de lugar, de espaço, porque o que é o metaverso? O metaverso propõe um espaço, não propõe um espaço, é um lugar, não é um lugar. É interessante, né, pensar essas coisas. Inclusive, esse lugar que ele cria virtual e chama de lugar nenhum, deixa de ser um lugar, só pelo título, né? Deixa de ser um espaço. É interessante pensar nisso assim também. Cadê? Vamos lá. Paola Barreto Leblanc é uma professora daqui da UFBA, do IAC, e procurem muito saber sobre Paola, assim. Paola, ela não gosta de chamar de Paola. Perdão, Paola. Ela tem um trabalho, ela tem uma pesquisa incrível sobre fantasmagoria e cinema, né? Que, na verdade, é onde o termo fantasmagoria surge, né? Lá na Inglaterra, etc. Assim, muito com esse lugar cinematográfico. E aí ela tem, por exemplo, o Cine Fantasma, que ela pega cinemas abandonados de Salvador, do Rio de Janeiro, etc., e projeta sobre esses cinemas que hoje já estão em ruínas. Olha as ruínas novamente aparecendo, né? Cinemas que outrora foram uma grande diversão, né? Uma grande diversão do público, enfim, um grande lugar de encontro, e hoje se tornaram lugares fantasmagóricos, perdidos, em processo de desmantelamento. E ela projeta filmes sobre as paredes desse lugar. Mas não só, ela pesquisa fantasmagoria também para câmeras de segurança, coreografias para câmeras de segurança,
Ela agora, a atual pesquisa dela é entre os vuduns do Benin. Ela passou, acho que 4 meses no Benin agora, já voltou para o Brasil. Essa relação entre os vuduns do Benin e os eguns da Bahia, né? Essa ideia de fantasma, só que não esse fantasma, né, inglês, do pano branco, mas esse fantasma coberto de cor ou de palha, como os vuduns do Benin, né? Então, ela tem uma pesquisa extremamente interessante. Quem quiser saber mais sobre ela, busca Balaio Fantasma. Deixa eu botar aqui no chat, Balaio Fantasma, que é a pesquisa de extensão que ela coordena aqui na UFBA, que eu ainda não fiz parte, assim, não pude me achegar mais, né, no próprio projeto de pesquisa, mas tenho me achegado, assim, Paula, trocado ideia. Vamos lá, Kirangork. Kirangork não tem nada aqui, né, desculpa. Não tem nada porque ele faz algo chamado dança invisível. Então, ele basicamente grava áudios narrando uma proposta de dança a ser feita em algum lugar público. Só que essa dança, ela não é espetacular. Aí tem a dimensão, não sei quem falou semana passada, não sei se foi Cosmos. Não sei se foi Cosmos ou foi... Eu não lembro quem falou. Mas sobre essa dimensão espetacular, né? Essa dimensão mais sutil da obra. E a obra dele tem essa perspectiva da sutileza e da invisibilidade, de ser uma coreografia a ser dançada para um público, a ser vista para um público, mas não ser entendida no momento enquanto dança, né? A não ser para quem a realiza. E, por fim, eu trago J. Mombassa nessa nova série dela, assim, Ghosts, que são grandes tecidos que ela colocou sobre o Oceano Atlântico, ou foi Pacífico, não, perdão, pelo Oceano Pacífico, durante 4 semanas, alguns, 4 semanas, alguns durante 6 semanas, se eu não me engano, e ela estende sobre a galeria, né? Ela estende sobre essa galeria e é muito interessante porque é uma ideia fantasmagórica não só pela dimensão estética do tecido, né, ou dessa coisa que se derrete, dessa imagem que se derrete, mas muito também pela calunga, pela ideia de calunga, né? Pela ideia dos próprios fantasmas que o mar ergue, ou que o mar esconde. Então, deixar esse manto sobre o oceano durante um mês é também, poeticamente, capturar fantasmas do oceano, trazer eles à tona, né, para hablar nessa galeria, para trocar uma ideia, né, sobre a sua presença. Então, para mim, é muito chique esse trabalho. Eu E queria aí a falar gente uma parte... coisa, bem Oi, rapidinho, diga. que é inclusive uma indicação, é porque tem o artista que fez a curadoria do Salão de Abril aqui em Fortaleza, que a gente passou o nosso trabalho Polifolia Polimorfa, que eu falo um pouco do fantasma também, ele está fazendo agora um mestrado que se chama Canções para Fantasmas, o nome dele é Jonas Van, e aí eu tô só esperando esse boy jogar esse babado no mundo para poder ler, mas eu acho que é massa também, é um artista transmasculino pensando local da fantasmagoria também. Vou Você escrever. pode jogar o nome dele aqui no chat? Uhum. Por favor. E aí, minha gente, a gente parte, já vai dar 8 horas, então vamos dar um corre. A gente parte aqui para uma ideia que eu quero falar para vocês, assim, da diferença entre a ideia de fantasmagoria em Benjamin e a ideia de fantasmagoria que eu estou propondo aqui. Então, eu vou ler rapidamente aqui para a gente partir para outro ponto. Esse é um trecho do Estética na Estética de Buck Morris. A palavra-chave para esta elaboração é fantasmagoria. O termo teve origem na Inglaterra em 1802, como nome de uma exibição de ilusões ópticas produzidas por lanternas mágicas. Descreve uma aparência de realidade que engana os sentidos através da manipulação técnica. E conforme se multiplicava no século XIX, as novas tecnologias, assim também o potencial para efeitos fantasmagóricos. Nos interiores burgueses, no século XIX, os forros mobiliário, acessórios, ofereciam fantasmagoria de texturas,
tons e prazer sensual que embebia o habitante da casa no ambiente total. Um mundo privatizado de fantasia que funcionava como escudo protetor para os sentidos e a sensibilidade dessa nova classe dirigente. No livro das passagens de Benjamin, ele documenta o alastramento dessas formas fantasmagóricas para o público. Arcadas parisienses, centros comerciais, carreiras de vitrines, etc. Estas formas oitocentistas são as precursoras dos centros comerciais, dos parques temáticos e arcadas de vídeo odiernas, bem como ambientes totalmente controlados dos aviões, onde uma pessoa se sente ligada à paisagem e som, do fenômeno do turista numa bolha, do ambiente audiosensorial individualizado de um Walkman, da fantasmagoria visual da publicidade e do aparato sensorial tátil de um ginásio cheio de equipamentos de submarino. Fantasmagorias são tecnoestéticas. As percepções que oferecem são reais, o quanto baste. O seu impacto sobre os sentidos e nervos é ainda natural de um ponto de vista neurofísico. O objetivo é a manipulação do sistema sinestético, através do controle dos estímulos ambientais. Tem o efeito de anestesiar o organismo, não por entorpecimento, mas pela inundação dos sentidos. Estes sentidos estimulados alteram a consciência em certa medida como uma droga, mas o fazem pela distração sensorial, ao invés de alteração química. Tá. O que é que isso tudo quer dizer? Para Benjamin, o que seria fantasmagoria? Cadê? Deixa eu tentar passar aqui. Para Benjamin, essa fantasmagoria seria uma imagem criada pelo homem que adquire uma realidade própria, passando a ser ilusória, independente daquilo que ele criou. Ou seja, vamos agora com calma depois desse boom de informação. Para Benjamin, fantasmagoria é algo que foi criado e esse algo se torna tão real que engole a própria criatura, que se torna uma verdade absoluta, ou seja, uma ideia de simulacro, né? Já se aproximando também de Baudrillard. Uma ideia de... então, vocês lembram desse gráfico, né, que eu mostrei semana passada, sobre essa genealogia da ficção? Para Benjamin, a ideia de fantasmagoria é a própria ficção. É a própria ficção estabelecida, né? O que difere um pouco do que eu estou tentando trazer aqui para vocês. O que eu estou tentando aqui mostrar para vocês é a ausência da imagem. Porque, inclusive, a ausência da imagem barra a publicidade, a moral e a ficção, né? Então, por exemplo, para Benjamin, isso é uma fantasmagoria. Isso é uma fantasmagoria. A Mona Lisa no Louvre, presa a 1000 cadeados, é uma fantasmagoria. A televisão é uma fantasmagoria. E, claro, essa Arco do Triunfo, sei lá o nome disso, parisiense, é uma fantasmagoria. Ou seja, são realidades criadas, né, pelo ser humano que se tornaram tão reais e tão fetichizadas a ponto de engolirem o próprio Criador e se tornarem absolutas, né? Fantasmas absolutos. O que eu estou propondo para vocês enquanto fantasmagoria é, por exemplo, essa imagem maravilhosa da mulher que bateu no Mickey, na Disney, e a cabeça do Mickey despencou. Ou seja, existiu ali a ausência de uma imagem. Que ausência foi essa? Que deslocamento foi esse? A queda da cabeça do Mickey. Quase um decepamento da imagem. Se essa imagem foi decepada, ela se tornou real. A ideia fantasmagórica de Benjamin, de ficção, de imagem absoluta, caiu por terra. Né? No momento que essa imagem foi decomposta, né? No momento que essa imagem foi esquartejada pela metade, a realidade veio à tona. Nossa, o Mickey é uma pessoa vestida de Mickey. Aí a magia, ela acaba esfarelando, né? Últimos 30 minutos, ok. A imagem acaba se esfarelando um pouco. Ou se a gente pensar num iPhone em que cada vez mais a maçã vai sumindo,
o desaparecimento da maçã da Apple, ela é, ela é a quebra dessa ideia de ficção, né? Para esse caminho de se pensar uma volta para uma, sei lá, para um pé no chão, para uma realidade sobre, né? E aí, se essa maçã fosse extinta ou desaparecida da Apple, os produtos teriam o mesmo valor, né? Deixariam de ser esse fantasma que Benjamin diz para ser. Enfim, só pensando com vocês essas duas noções, né? Desse fantasma de Benjamin, que é uma ficção, e do fantasma que eu estou propondo, que é a ideia do desaparecimento. Ou a Mona Lisa, que é turvada com chantilly, né? Num protesto. Ou a televisão que chia, né? A televisão que chuvisca, né? E barra a imagem. Ou um artista chamado Cristo e a sua esposa Jean Claude, que cobrem com tecidos imensos, né? Esse arco do triunfo. Então, só para a gente pensar essa ideia de fantasmagoria enquanto desaparecimento. Na casa burguesa, onde o escritório é seu complemento e ainda onde o homem burguês refugia-se da realidade, que é uma realidade de fantasmagoria, numa tendência de indenizar-se da ausência de rastro da vida privada na grande cidade. Através desse aspecto, pode-se identificar a constituição fantasmagórica presente no mundo público e privado na modernidade. Resumindo, Benjamin diz que o homem burguês, né, que a burguesia, ela se torna colecionadora. E quando ela diz colecionadora, ele está dizendo colecionadora de arte. Por quê? Eles se isolam dentro de casa e criam a sua própria fantasmagoria ali, né? Eles criam através, sei lá, dos seus móveis, de sua textura, eles criam uma realidade que é uma realidade embolhada, a realidade deles, uma realidade privilegiada longe dessa realidade do mundo. Vivem dentro de um fantasma para Benjamin, certo? Então, aí surge a figura do colecionador e diz: olha que obra linda, vou pagar 500 mil nela e vou botar na parede de minha sala. Essa ideia de tirar uma obra de arte e pôr na sua casa é a ideia de permanecer no seu mundo privado e fantasmagórico. E essa mesma burguesia que se priva é a burguesia que liga suas câmeras de segurança na noite, né? Para, inclusive, se permanecer em privação. Aparecer para essas câmeras é justamente, como eu falei na semana passada, invadir essa privacidade burguesa, certo? E a gente entra nessa nossa ideia de hoje, que inclusive Beto me gravou um áudio ontem não, né? Na última semana, sobre essa ideia que ele ficou fritando sobre a diferença de invisível e de desaparecer, de se tornar invisível e desaparecer. E eu fico pensando que o invisível ele tem uma dimensão muito grande, né? Assim, que o desaparecimento está dentro do invisível. O invisível ele pode ter muitos pontos dentro dele. O desaparecimento é um desses pontos. Todo desaparecimento implica uma invisibilidade, mas nem toda invisibilidade implica um desaparecimento. Se a gente for pensar, por exemplo, numa imagem, numa estrela que está no espaço A, e aí, de repente, essa estrela desaparece. Tá, então essa estrela ela se torna invisível ao espaço A, né? Ela se torna desaparecida ao espaço A. Mas a questão é que todo desaparecimento ele implica uma aparição, como o livro, por exemplo. É o que eu falei do livro de Tati. O livro de Tati desapareceu, mas o livro de Tati apareceu em outro lugar. O livro de Tati desapareceu para Tati, mas foi uma aparição
para alguém. Se a gente for pensar numa coisa catastrófica, que são mães, por exemplo, ou amigas, ou familiares que perdem, né, seus entes num desaparecimento, se a gente for pensar, essas imagens, né, de desaparecida, desaparecido, ou essas idas à TV para dizer meu filho desapareceu, é porque desaparecer implica aparecer em outro lugar. Ou seja, existe a ideia, claro, sempre vai existir nessa ideia esperançosa de encontrar essa pessoa em outro lugar, que já é diferente de tornar-se invisível, né, por completo. É a ideia de deslocamento, ou seja, desaparecer é deslocar-se. Então, vamos indo. Se desaparecimento é deslocamento e fuga, deixa eu ver aqui o chat, ou ser deslocado, exatamente, exatamente. Se desaparecimento é deslocamento e fuga é um deslocamento, eu botei descolacamento, meu Deus. E fuga é um deslocamento, então a fuga é um desaparecimento programado. Como o Phoebe colocou, desaparecer pode ser também, como esses casos da família que eu coloquei, né? Pode ser uma coisa que a gente não quer. A pessoa foi deslocada. A pessoa foi deslocada sem o seu consentimento. Ela desapareceu do seu âmbito familiar, do seu cotidiano, e foi deslocada para outra realidade, né? Enfim. Mas na fuga, a ideia de fuga, existe um desaparecimento programado, ou seja, eu me programo para desaparecer. O desejo é meu de me deslocar, né, desse lugar em que estou para outro lugar, né, por N motivos. E aí que eu trago para vocês algumas formas de desaparecimento bem resumidas, só para a gente entrar na principal que a gente vai falar hoje, que é a noite, certo? Existem formas de desaparecimento pelo macro e pelo micro, ou seja, latitude e longitude. Se a gente subir um drone lá para cima, quanto mais a gente sobe para o espaço, mais a Terra desaparece, né? Ou seja, se a gente vê a Terra de uma galáxia, a Terra está desaparecida nesse deslocamento, né? Ou se a gente criar uma câmera extremamente potente a ponto de entrar numa, sei lá, numa bactéria, numa célula, etc., o que fica para trás está desaparecido, né? Então, existe essa possibilidade do desaparecimento latitudinal, para riba, para baixo, né? Mas existe também essa possibilidade desse desaparecimento. Quanto mais eu me aproximo de você, mais eu desapareço também, né? Porque imagine, se eu colocar agora os meus olhos dentro dos seus olhos, tipo, a gente ficar cara a cara, colado, bem colado, meu corpo vai estar desaparecido. A paisagem vai desaparecer. E o que você vai ver é um fragmento, né? Através dessa extrema aproximação nossa. Mas, perdão. Mas se eu me distancio de você, né? Se eu vou o mais longe possível de você, eu também desapareço, né? Essa ideia do horizonte, essa ideia da linha do horizonte, do desaparecimento através do distanciamento. Então é interessante a gente pensar essa possibilidade. Aí eu trago para vocês, a camuflagem é um desaparecimento? Trago aqui algumas obras de Liu Bolin, que é um artista que pensa, né, através da pintura corporal, a camuflagem. Só que eu queria
pensar aqui com você se a camuflagem é realmente um desaparecimento, porque ela tem algum tipo de deslocamento, ou a camuflagem ela seria mais um tópico dentro lá do invisível, né? Porque a camuflagem ela não tem o intuito de se deslocar, na verdade. A gente se camufla, inclusive, para permanecer, né? Para permanecer no lugar sem ser notada. Então, eu coloco a interrogação na camuflagem para a gente pensar: a camuflagem, ela tem deslocamento? Ela é um desaparecimento? Ou ela é camuflagem? Ou ela é um tópico específico dentro dessa ideia do invisível, né? A gente também tem o desaparecimento pela multidão, que implica um deslocamento, claro, implica essa comunidade, né, como forma de essa repetição de imagens, como forma de desaparecer mesmo, né, através desse macro e desse repeteco. Camuflar para continuar vivendo. Fico pensando no início da minha transição de gênero, que eu costumava me camuflar muito em boy mod, para não sofrer violências em ambientes que não eram muito seguros. Totalmente, sim. Já também, né, nos meus processos de transição, já passei em alguns momentos por isso. Claro que sempre é uma coisa que está além do nosso corpo, né? Que na verdade é uma camuflagem imposta, não é uma camuflagem escolhida, mas é uma estratégia também, né? Uma estratégia de defesa, etc. Mas que não é nosso. É uma estratégia, inclusive, criada por eles, né? É interessante a gente pensar isso. Não é estratégia criada por nós, é uma estratégia criada por eles para o bem dos próprios olhos deles, mas que a gente se apropria, né? Entra nesse jogo. Mas é isso, que bom que não estamos mais camufladas. E tem esse desaparecimento pela escuridão. Que eu realmente, gente, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai entrar aqui nessa seara de discutir à noite como... eu acho que dá tempo, sim. Vamos lá, se a gente acelerar um pouco, dá. À noite como esse lugar potente de desaparecimento e de aparecimento. Aí eu trago para vocês hoje duas referências importantíssimas: Denete Tuombona, com o livro Cosmopoéticas do Refúgio, e Castiel Vitorino Brasileiro, com o livro Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude. Vou começar aqui com esse memento que ele faz. Contemplar imagens da Terra iluminada à noite. Observar as sinapses fosforescentes que se agitam em sua superfície e nos envolvem a nossa revelia. Compreender que vivemos sobre uma abóboda invisível. Fazer o luto da transgressão enquanto gesto último e heróico de resistência. Fazer o luto da plena luz viril do enfrentamento. A visibilidade é uma armadilha, Foucault. A visibilidade é uma armadilha. Cultivar a sombra das florestas, prolongar a bruma dos pântanos, escorrer ao longo das linhas de falha dos lagos e montes escarpados. O fora está em processo de abolição. O fora está em processo de abolição. E aí eu trouxe alguns fragmentos, né, desse livro Cosmopoéticas do Refúgio, que, assim, essa primeira parte, ele está falando um pouco sobre a ideia do transe, que seria interessante a gente ler, né, para chegar nos outros lugares, mas eu vou pular essa parte e vou para a que mais me interessa. Embora eu vou deixar esse slide lá no nosso drive, e é importante que vocês leiam essa parte, né, porque ele traz um aspecto muito interessante entre trans e gênero, quando ele fala, por exemplo, aqui que o trans implica uma transexualidade, pois os IAs são incorporados pelos Round Cis e vai em conta o seu sexo. Ele começa a dizer sobre como o transe
sempre será não binário. Como o transe, ele está desfavorecido de qualquer binaridade. Mas vamos entrar aqui nesse capítulo aqui, que é a sociedade secreta, a aliança noturna entre marronagem e o voodoo. A comissão informada de que encontros perigosos conhecidos sob o nome de voodoo continuam a acontecer, apesar das proibições que haviam sido feitas pelas autoridades constituídas, considerando que essa dança parece ter como objetivo lembrar as ideias perigosas a respeito de um governo republicano, a comissão deliberou e decreta o seguinte, artigo 1. As reuniões conhecidas sob o nome de dança do voodoo ficam severamente proibidas. Entendam que nesse livro ele vai estar falando sobre a Revolução do Haiti, né? Então, correlacionando isso à sua sacralidade, seu rito e à noite, como esse campo de batalha. É do apelo às deusas e aos deuses da Guiné, mobilização de uma memória africana múltipla, que as resistências populares afro-americanas tiram seu entusiasmo e sua força. Experiência espiritual em que o corpo se torna espaço de iniciação e de conhecimento, connaissance. O transe fornece o modelo geral do desencadear do escravo. A explosão das revoltas sempre corresponde ao desencadeamento dos poderes cósmicos. Prova disso é o evento fundador da Revolução Haitiana Bois Camã, a cerimônia voodoo em que foi selada em sangue a conjuração entre escravos e marrons em revolta. O que distingue radicalmente a Revolução Haitiana das revoluções francesa e americana é o fato de ela ser profundamente atravessada por uma espiritualidade política afro-diaspórica. Em fins do século XVIII, é durante as reuniões noturnas das calendas e voodoos que se difunde a subversão, que são organizadas as redes dissidentes, que se entrelaçam as solidariedades e os compromissos secretos. A marronagem alimenta o segredo e se alimenta do segredo como secreção, como forma de vida, como modus operandi. Começa ao cair da noite, quando, aproveitando da escuridão, os escravos escapam das senzalas para comungar nas danças, nos cantos, nos juramentos ocultos. Nesse livro, um capítulo antes, ele fala sobre a Aparelha Luzia, né, que é um espaço, um quilombo urbano criado por Érica Malunguinho, não é isso? Em São Paulo. E aí é muito interessante a gente pensar como esses espaços noturnos dissidentes, eles ainda são uma estratégia, né? Eles ainda são um lugar de encontro festivo, político, de levante, né? É interessante pensar como a festa também está associada ao levante, né? Como essa ideia de criação de alegria ou liberação de serotonina está associado à ideia também de quebra e ruptura do sistema, né? De revolução. Vamos lá que a gente tem 10 minutinhos. Tá, já falei isso aqui, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui coisas interessantes e pontuais para falar para vocês. Tá, ele falando sobre o segredo da noite aqui, página 35. Não importa qual seja a forma de dissidência considerada, o segredo sempre desempenha um papel criador e dinâmico. Prática do segredo, senhas, códigos, itinerários cantados. Experiência do segredo, com frequência a experiência do sagrado. O segredo representando o conhecimento proibido. Comunidade do segredo, a dos conjurados ligados pelo segredo. Então, na noite também, existe um certo tipo de segredo, né? Que Castiel, eu já vou pular aqui para Castiel para a gente dar uma adiantada. Que Castiel vai dizer sobre esse segredo noturno como o desejo da colonização. O desejo da colonização é entrar nesse segredo produzido pela noite. Se a gente for pensar no picho, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai ver semana que vem, o picho é um rastro secreto, em que quem comunga dessa sociedade noturna consegue ler. É um alfabeto noturno, né? Um alfabeto de levante noturno. Então, Castielso trouxe essa página para a gente.
tornar acessível o fato de que a disputa em questão é pela escuridão e por tudo que nela há, ainda que não se tenha certeza de seu conteúdo, porque na disputa moderna pela escuridão, o que se almeja é justamente o controle de seu mistério, operado pela sua objetificação, a fim de garantir sua discrição, entendimento e usurpação. A colonialidade caracteriza pelo controle da escuridão. Assim, ela evolui, e é assim que a supremacia branca elabora o programa de perpetuação de sua presença em escala sideral, tentando controlar a negridão dos mares, as pessoas de pele escura e suas civilizações, e a negridão do espaço extraterreno. O negrume, o preto, o escuro, ou a noite sem lua, são os principais pesadelos dos seres modernos, porque são as matérias, as vidas, os lugares e as situações que denunciam a prevalência da relatividade, do acaso e da efemeridade, princípios combatidos com a elaboração das ditas ciências humanas, ou faculdade que delas se aproximam, em especial a antropologia. Então, vamos lá. Dentro, né, dessa nossa condição coercitiva, né, da colonização, a noite é um lugar tida como espaço de descanso, né, e o dia é tido como lugar de produção, de produtividade. Ou seja, o lugar em que o coração da colonialidade está pulsando é o dia, né, alimentado pelo capital, etc., nesse movimento frenético da produção. Na noite, claro, o capital está adormecido, ele está dormente, ele não morre, ele se adormece. E é nesse lugar que esses mistérios ocultos, né, que os bueiros, que os rastros, que as sociedades secretas, né, ou as sociedades marginalizadas se encontram para festejar, para pensar sobre o dia, sobre como fugir do dia, ou sobre como derrubar esse sol, né? Sobre como apagar esse sol. Então, Castiel traz que o escuro é um lugar extremamente perigoso para esses seres colonos, seja no tom de pele, ou seja na própria ideia, né, de escuridão, enfim, há um medo do escuro. Aí eu tenho esse texto meu que eu vou deixar para ler semana que vem, porque agora eu quero ouvir vocês. A gente começa lendo ele, que é Transicione enquanto eles dormem, que é uma proposição, né, de transição na noite. Mas é isso. Antes de eu ouvir vocês, para a gente finalizar, vou fazer a proposição da próxima experimentação da semana que vem, que é flanar pela escuridão ou pela noite. Então, saiam pela noite, claro, da forma que vocês se sentirem mais seguros, né? Ou pela escuridão, por um lugar escuro, não precisa ser na rua, etc. Mas pesquisem o corpo de vocês na escuridão. Pesquisem o corpo de vocês na noite. Seja em zonas de prostituição, zonas festivas, zonas desérticas, zonas de embate, etc. Qual for a de sua preferência, mas dentro da escuridão. E aí eu queria que você reverberasse, assim, se você quiser, com texto, com experiência sonora, ou com uma fotografia, ou com videoarte, ou com magia. Magia escura, magia negra. Também deixo para vocês, lá no Drive, o texto Performance da Noite, Identidade e Reconhecimento, de Franco Hermógenes. E deixo também um capítulo que a gente vai discutir semana que vem, que eu vou mandar para vocês ainda esses capítulos de Hacking Bay. Muito texto, gente, mas é essencial também, sabe? Assim, essa exaustão mental, para que a gente tenha esse boom de coisas, né? E frite mesmo na nossa produção. A ideia é que no último dia a gente frite com a nossa produção individual. Vamos lá, 5 minutos, gente. Vamos hablar. Eu quero muito ouvir vocês. Eu falei horrores hoje. Como é que tá para vocês? Como é que tá chegando? Essas fritações, etc. Porque você falou sobre da Castiel da noite e tal.
E aí teve um filme que eu realizei em 2021 com outra pessoa, né, que também é uma pessoa transmasculina, que a gente registrou justamente isso, de transicionar durante a noite. O filme acontece durante a noite. E é muito por uma vivência nossa do interior de perceber que, tipo, as bichas maconheiras, os roqueiros, enfim, os corpos que são marginalizados dentro desse interior, pessoas racializadas, enfim, se encontram muito na noite e fazem esses rolês, né? E aí eu achei interessante esse cruzamento e também essa sua proposta da transição, porque é o que o filme traz, né? Tipo, o personagem assimila a transição durante a noite e pensar que é isso, que esses corpos eles vivenciam esse espaço, né? Esse horário, inclusive para festejar, né? Aí era só esse comentário mesmo que eu achei interessante, a forma como isso se Total, essa faz. dissidência, né, que Toan fala, essa dissidência noturna que se encontra para celebrar antes de tudo os vuduns e depois a revolução. Massa, que chique. Quem mais, gente? Mais alguém? Eu fiquei pensando nisso, assim, principalmente do que o Sani falou, sobre, assim, passando por perspectivas pessoais, né? Eu lembro que quando eu comecei a me entender como uma mulher lésbica, eu me sentia muito mais confortável com a noite, assim, sabe? Saindo à Aham, noite, fazendo rolês à noite. E na época eu pensava que era só para uma situação de, ah, não, todo mundo faz isso, mas é o lugar, sabe? É o momento. Mas hoje em dia eu percebo, revisitando assim esses sentimentos, que era muito mais uma questão de me sentir mais confortável nessa talvez essa pouca visibilidade, sabe? aham. Esse existir nesse espaço, nesse não espaço, assim, talvez. Esse breu, né? Sim, Nesse breu, exatamente. total. Mais alguém quer falar? Dizer se tem chegado em vocês, né? Enfim, a ideia mesmo é esse frenesi de informação, assim, para que nesse último dia vocês estejam fritados para esse produto final, né? Assim, sobre o trabalho de cada um relacionado à fantasmagoria. Mas quem mais? Alguém quer falar mais um pouco? Eu queria Tem fazer um outra coisa também interessante. comentário, que era Sim, por isso aí, favor. que muitos, eu fiz essa pesquisa dos monstros, e aí em muitos filmes, eles começam com a narrativa das pessoas entrando em casa quando tá o início da noite, porque à noite vai acontecer, pode acontecer os monstros, né? Tipo Aham, Drácula. E aí é isso, esses filmes eles começam com os personagens entrando dentro de casa e normalmente são filmes na perspectiva dos humanos, né? E são filmes aham. que muitas vezes matam os monstros no final, que enfim é a função moral dos monstros. Mas que é interessante pensar esse cruzamento desse gênero, dessas criaturas com essas existências marginalizadas, né? Sim, total. Então, amores, é, peraí, antes de finalizar, só comentar um pouco isso de Sunny. Inclusive, a maioria dos filmes de terror tem a noite como, né? A maioria mesmo, assim, tem a noite e o breu como esse lugar, né? De plano de fundo, né? De atmosfera da coisa. Justamente por esse medo, talvez, que Castiel diz da modernidade com o escuro. Mas é isso, amores. Vamos precisar finalizar. Já é 8h31. Eu espero que tenha atravessado vocês hoje um pouco, assim como semana passada. Amei ter visto o experimento de vocês. A ideia é que esses experimentos não se percam, mas que eles se somem ao longo de todo o processo. Então, por exemplo, a ideia que aparece em Lucas, né, de luz enquanto corpo, ou de ruína, como isso pode aparecer agora nesse próximo experimento também, né? Do seu corpo dentro da noite, dentro da escuridão. Será que o seu corpo é o corpo luz dentro dessa escuridão? Ou como
a ruína aparece, enfim, para a gente somando camadas, certo? Até a gente chegar no último dia com todas essas camadas no nosso repertório. A gente tem pouco tempo aqui, né? Eu queria ouvir mais vocês, então podem ir no meu privado, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Qualquer dúvida ou alguma referência que não ficou tão legal, podem falar comigo, tá? Que a gente tem essa troca, bem aberta mesmo, assim. Eu quero que, na verdade, chegue para vocês e dê tesão, tá? Então, obrigada, gente. E semana que vem a gente se encontra, né? Com esses novos experimentos. Obrigada, gente. Beijos, beijos. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ana. Obrigada, Padi. A gente se vê semana que vem, 7 horas, na quinta-feira. E é isso aí, galera. Um beijo. Bom final de semana para todo mundo.